Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos tentar entender um pouco melhor uma das correntes filosóficas mais importantes, citadas e relevantes de toda a história ocidental, o existencialismo. Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é o professor André Almeida Santos. Ele é licenciado em História, Filosofia e Pedagogia, professor da Rede Municipal de Teixeira de Freitas e coordenador pedagógico do Conjunto Penal de Teixeira, além de vice-coordenador da APLB Sindicato. Bem, André, o que é exatamente o existencialismo? O termo existencialismo, fazendo assim de uma forma que possa ser compreendida, pode ser definida como um guarda-chuva que abarca uma série de pensadores. Alguns não se viam como existencialistas, outros acabaram chamando o termo para si e, por fim, acaba que todos esses pensadores que refletiram, cada um da sua forma, sobre essa relação do indivíduo com a sociedade, da sociedade com o indivíduo e também com outras temáticas que a gente não tem tempo de tratá-las aqui, acabaram sendo colocados embaixo desse guarda-chuva chamado existencialismo. Quando surgiu esse movimento, o existencialismo, e quem foram os primeiros autores? O existencialismo é uma corrente filosófica que surge no século XIX com Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, e também com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Mas o existencialismo ficou muito conhecido com autores mais recentes, não, André? É no século XX, com nomes como Jean-Paul Sartre, Camus, Heidegger, Simone de Beauvoir, que ele vai ganhar notoriedade, ou seja, vai passar a ser uma corrente mais conhecida a nível mundial. Pensadores bastante conhecidos. São pensadores existencialistas: o Kafka, Dostoiévski, Albert Camus, Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Heidegger, Nietzsche, e poderíamos aqui também citar o Sartre. Esses pensadores que você citou têm ideias e proposições bem diferentes. O que eles pensam em comum para serem abarcados nessa corrente chamada existencialismo? Esses pensadores acabam pensando nessa relação que existe entre o indivíduo e a sociedade. No caso, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, mas todos dão contribuições para pensar a existência no pós-guerra. Nós temos a questão da liberdade, a questão da individualidade e a questão da responsabilidade de escolha que nós temos perante esse mundo. O existencialismo, ele tem como mote, assim, da maioria dos autores, a questão da liberdade, da escolha, do prestar atenção na sociedade e da responsabilidade. Apesar dos temas existencialistas tratam colocá-los embaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva que nós vamos chamar aqui de existencialismo, cada um pensa essa existência de forma diferenciada. Vamos começar com um deles, que é muito curioso para mim, que é o Kierkegaard. Para o Kierkegaard, essa relação do indivíduo com o infinito, que ele compreende como Deus, que o sujeito precisa escolher e, ao fazer a escolha, ele precisa se lançar para o infinito, ou seja, para Deus. Quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele sente esse sentimento de angústia, porque a angústia não é uma patologia, uma doença, é a necessidade que o homem tem de fazer escolhas e de conviver com elas. Então, essa contribuição do Kierkegaard é fundamental para o movimento existencialista, que depois vai se desencadear em países como a Alemanha e França. E outros, como Camus, por exemplo, qual a contribuição? Ele vai refletir que a questão do absurdismo, para Camus, é você compreender que não tem mais referencial, você não tem mais Deus, você não tem mais a igreja. Agora, o homem que procurava sentido na vida, a vida acaba sendo sem sentido, ou seja, a única coisa que esse homem contemporâneo tem que fazer é fazer suas escolhas perante o mundo em que ele não tem referenciais mais. Agora tem um muito famoso, né, que é o Nietzsche. O Nietzsche vai questionar todas as bases da sociedade ocidental. E no que compete à religião, ele vai dizer que a religião acabou duplicando o mundo. Então, de um lado você tem esse mundo que nós vivemos, que é a Terra, e do outro você tem o céu, que é um mundo que ainda está por vir. E o Nietzsche vai colocar que geralmente as religiões, principalmente a judaico-cristã, pregam a moral para que você se resguarde nesse mundo e viva no outro. Então, resguardar nesse mundo, não pecar, é para você ir para o outro. Só que o Nietzsche vai colocar que isso nada mais é do que
uma espécie de controle do corpo e da mente das pessoas, uma moral que ele vai chamar de moral de escravos, e que, de certa forma, ele vai apregoar uma outra moral, que é a moral dos senhores. Polêmico, né? E o Nietzsche também é polêmico ao tratar sobre ciência. Ele vai dizer que a ciência que tanto prega o progresso acaba sendo instrumento para grandes barbáries, e vai dizer que a gente precisa se reafirmar enquanto ser humano, reafirmar seus instintos, reafirmar sua vontade de viver, o que ele chama vontade de potência, de expandir-se, de viver, de reafirmar a vida, que são coisas que tanto a ciência quanto aquilo que ele chama de moral judaico-cristã vem tornando como impeditivos para nós. Bem, vamos falar de uma mulher muito importante para o existencialismo, que foi Simone de Beauvoir e a sua contribuição. Simone de Beauvoir, que é uma feminista, eu diria que a grande contribuição da Simone de Beauvoir é justamente colocar dentro da pauta de uma filosofia que ao longo da sua história no Ocidente foi feita majoritariamente por homens. Ela traz uma perspectiva de pensar a condição da mulher. Como é que essa mulher, nessa sociedade capitalista, ela se encontra? Simone de Beauvoir nasceu em 1908 e faleceu em 1986. Como era essa época em se tratando de posição da mulher, professor André? Na época que ela escreveu livros como O Segundo Sexo, era muito maior esse processo de controle do corpo da mulher. Então ela começa a refletir qual é o papel que a mulher ocupa dentro da sociedade capitalista, e ela vai demonstrando que é um papel de subordinação, onde a mulher era preparada única e exclusivamente para casar, e se a mulher muitas vezes não estivesse ou não conseguisse se casar, era vista pela sociedade como pária, como uma fracassada. E o que a Simone de Beauvoir apresenta como alternativa para a mulher daquela época, além do casamento? Ela vai colocar a importância da mulher estudar, a importância da mulher trabalhar e a importância da mulher também ter o controle do seu próprio corpo. São lutas que empreendemos até os dias atuais com bastante resistência. Lembrando aí que Simone de Beauvoir defendia isso tudo durante aí toda a segunda metade do século XX. As pautas dos existencialistas ainda continuam muito presentes na sociedade e são pautas que a gente ainda luta em grande parte para que elas sejam realizadas, como é o caso da emancipação feminina. A frase mais famosa aí, atribuída a Simone de Beauvoir: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Vamos concluir este bate-papo com um dos mais famosos existencialistas, né? Que foi o companheiro de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Sartre vai ter uma frase que a gente pode resumir aqui o movimento existencialista, de que a existência precede a essência. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que nós, quando a gente veio ao mundo, não tem nada de algo externo como um Deus ou uma vontade universal que coloca a gente no mundo. A gente simplesmente vem ao mundo e, à medida que a gente é lançado no mundo, a gente vai vivendo nessa vivência, é nesse projeto que a gente vai construindo de si mesmo, que a gente vai não só compreendendo o que é o mundo, mas compreendendo também o que nós somos. E quem nós somos e quais as implicações disso aí, segundo o Jean-Paul Sartre? O homem, para Sartre, ele está condenado a ser livre. E por ser livre, ele tem que fazer escolha. E por fazer escolhas, as suas escolhas dentro desse mundo impactam em toda a sociedade. Então, para o Sartre, a gente precisa ter muita responsabilidade na nossa escolha, porque as nossas escolhas, elas impactam positiva ou negativamente nas relações com outros seres humanos. Seres humanos que a gente sequer conhece e se esbarra em outros projetos esses que sequer a gente conhece e que, de certa forma, vão influenciar, ora de forma positiva, ora de forma negativa. Então, o homem é responsável por suas escolhas. E daí, professor André, qual as implicações disso? Diante disso, como coloca o Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. E uma pessoa livre, ele tem que fazer escolha.
E ao fazer a escolha, ele tem responsabilidade sobre essas escolhas. Então ele não pode usar uma muleta de desculpa. E o Sartre coloca como um conceito fundamental a má-fé. E o que significa má-fé para Sartre? Toda vez que você faz uma escolha e você tenta colocar no outro, imputar no outro uma atitude que você escolheu fazer, você está agindo de má-fé. Então, por exemplo, um homem que numa discussão bate uma mulher e depois olha para ela e fala: você viu que você me provocou fazer? Ele está agindo de má-fé. Porque outros homens, outros indivíduos também tiveram momentos ruins, nem por isso agridem mulheres. Um filho que diz que eu bebo porque meus pais me influenciaram, ele está agindo de má-fé. Ou seja, Jean-Paul Sartre leva essa responsabilidade pelas escolhas às últimas consequências, não é? Escolher para o Sartre é uma escolha que tem que ter responsabilidade e por isso você não pode colocar em fatores externos aquilo que é fruto da sua escolha. Então, qualquer fator externo que você tente culpar, você está agindo de má-fé. Então, o homem é um ser condenado a ser livre e, dentro dessa liberdade, fazer as escolhas. Muito obrigada, professor André.